Amor e paz a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é o pastor Paulo e nós iremos dar continuidade à nossa série Perfil de Três Reis, que está sendo maravilhoso. Desde já eu peço para que você deixe aí o seu like, ative o nosso sininho e também compartilhe, tá certo? Para que esse material possa ser e ter uma maior relevância. Vamos lá? Capítulo 16. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Acho que o homem que tem autoridade sobre mim é um rei Saul. Como eu posso ter certeza? Não nos cabe saber. E lembre-se, mesmo homens como Saul são com frequência os ungidos do Senhor. Você percebe? Sempre haverá quem, em toda a parte, em todos os tempos e em todos os grupos, se levante e diga: aquele homem ali é da ordem do rei Saul. Ao passo que outro, com a mesma segurança, se levantará para dizer: não, ele é o ungido do Senhor, segundo a ordem do rei Davi. Ninguém pode realmente saber qual dos dois está certo. E se você estiver à janela, olhando os dois homens discutirem, pode indagar que a ordem eles pertencem. Se é que pertence a alguma. Lembre-se, o seu líder pode ser um Davi. Impossível, é mesmo? Muito de nós conhece pelo menos dois homens da linhagem de Davi que foram condenados e crucificados pelos homens. Homens que estavam absolutamente certos de que aqueles que estavam crucificando não eram Davis. E se você não conhecer dois casos desse, com certeza sabe de um. Homens que seguem os da ordem de Saul entre nós, muitas vezes crucificam os da ordem de Davi. Quem pode então saber quem é um Davi e quem é um Saul? Deus sabe, mas ele não o revela. Esta você tão certo de que seu rei é um Saul e não um Davi, a ponto de pretender tomar o lugar de Deus e declarar guerra a seu Saul? Se for assim, damos então graças a Deus que você não vive nos dias em que o Gólgota estava em uso. Que pode então você fazer? Muito pouco, talvez nada. Entretanto, o passar do tempo e o comportamento do seu líder, enquanto o tempo passa, revela muita coisa a respeito dele. E o passar do tempo e o modo de você reagir diante do seu líder, seja ele Davi ou Saul, revela muita coisa a respeito de você. Capítulo de número 17. 2 gerações depois do reinado de Saul, um jovem incorporou-se entusiasmadamente nas fileiras do exército de Israel, sob um novo rei, o neto de Davi. Logo, começou ele a ouvir histórias a respeito dos grandes valentes homens de Davi, pois no seu coração descobri se alguns daqueles valentes vivia ainda, e se assim fosse, encontrá-lo e conversar com ele, embora imaginasse que se ainda vivesse, deveria ter mais de 100 anos de idade. Enfim,
acabou por descobrir que vivia ainda um desses homens, descobrindo o seu paradeiro. Apressou-se a ir à sua habitação, ansiosamente, até mesmo com hesitação, bateu a porta vagarosamente. A porta se abriu. Ali estava um gigantesco homem de cabelos grisalhos, não totalmente brancos, o rosto todo cheio de rugas. É o Senhor, um dos antigos valentes de Davi, um daqueles de quem tanto a gente ouviu falar. O ancião examinou o rosto do jovem, os seus traços, a sua roupa, demoradamente. Então, de uma velha, mas firme voz, o velho disse, sem desviar os olhos do rosto do moço: se você quer saber se outrora fui ladrão e habitei nas cavernas, alguém que seguia um fugitivo histérico e chorão, então sim, fui um dos valentes de Davi. Aprumou os ombros ao dizer as últimas palavras. Entretanto, sua frase terminou em um disfarçado sorriso. Ora, o Senhor fez um grande rei parecer um fraco. Não foi ele o maior de todos os monarcas? Ele não foi nenhum fracote, respondeu o velho. Então, compreendendo a motivação do jovem ansioso à sua porta, o velho respondeu prontamente e calmamente: nem foi ele um grande líder. Então, o que bom homem, pois vim para aprender os caminhos do grande rei e dos seus homens valentes. Qual foi realmente a grandeza de Davi? Vejo que você tem a ambição peculiar da juventude, disse o velho guerreiro. Tenho a clara impressão de que você sonha em vir a ser um líder de homens algum dia. Fez uma pausa e então continuou ponderosamente: sim, eu lhe falarei a grandeza do meu rei, mas minhas palavras poderão deixá-lo surpreso. Os olhos do ancião encheram-se de lágrimas ao pensar primeiro em Davi e a seguir no insensato rei que acabara de ser coroado. Falar-lhe-ei a respeito do meu rei e da sua grandeza. O meu rei jamais me ameaçou como fez o seu. O seu novo rei começou a reinar mediante leis, decretos, regulamentos e medo. A mais viva recordação que conservo do meu rei quando vivemos em cavernas, a sua vida de submissão. Sim, Davi mostrou-me submissão, não autorismo. Ensinou-me não a aplicação imediata de regras e de leis, mas a arte da paciência. Foi isso que me transformou a vida. E legalismo não passa de um meio de um líder evitar o sofrimento. As leis foram inventadas por velhos, de modo que pudessem ir cedo para a cama. Os homens que alardeiam autoridade demonstram não o possuir, e os reis que fazem discussões sobre submissão apenas revelam um duplo temor em seus corações. Não tem certeza de que
são realmente verdadeiros líderes, enviados por Deus, e vivem em pavor mortal por uma revolução. O meu rei não falava de submissão a ele, nem temia rebelião, porque não se importava se fosse destronado. Davi ensinou-me a perder, não a vencer, a dar, não a tomar. Revelou-me que incomodado é o líder e não o seguidor. Em vez de expor ao sofrimento, ele nos protegia dele. Ele me ensinou que a autoridade cede à revolta, especialmente quando a revolta não é mais perigosa do que a maturidade ou talvez a burrice. O ancião estava obviamente se lembrando de alguns episódios muito tensos e talvez cômicos na caverna. Não, disse ele, agora num tom que atingia a eloquência. A autoridade que procede de Deus, não teme desafios, não se defende, nem se importa se tiver de perder o trono. Era assim a grandeza do do verdadeiro rei. O ancião começou a afastar-se tanto sua ira como o seu porte de rei eram evidentes ao voltar-se. Então ele encarou o jovem uma vez mais e trovejou uma derradeira salva. Quanto à autoridade de Davi, os que não a têm discursam o tempo todo sobre ela. Submetei-vos, subordinai-vos, é o que se ouve. Davi tinha autoridade, mas não creio que esse fato jamais lhe houvesse ocorrido. Éramos 600 vagabundos com um chefe que chorava muito. E é só isso o que éramos. Essas foram as últimas palavras que o jovem soldado ouviu do velho guerreiro. Retomando o caminho, ele se perguntava se poderia ainda recobrar a felicidade de servir sobre Reoboão. Amém? Que Deus em Cristo abençoe vocês. Espero vocês no 18º capítulo.